Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 169, módulo 12, o assunto autoteste. Vamos lá? Primeira pergunta. As fontes de energia elétrica, elas são ligadas em paralelo. Preste atenção, hein? As fontes de energia elétrica são ligadas em paralelo. Item A. Para obter maior capacidade de corrente. Item B. Para aumentar a tensão. A resposta certa é o item A. Para obter maior capacidade de corrente. Próxima pergunta. Vamos supor que a bateria de um automóvel é fraca demais para girar o motor de partida. Para dar partida ao motor, você iria ligar uma outra bateria. Preste atenção. Vamos supor que a bateria de um automóvel é fraca demais para girar o motor de partida. Para dar partida ao motor, você iria ligar uma outra bateria. Item A, em série. Item B, em paralelo. A resposta certa é o item B, em paralelo. Próxima pergunta. Para ligar duas baterias em paralelo, é preciso... Preste atenção. Para ligar duas baterias em paralelo, é preciso... Item A. Ligar o terminal positivo de uma bateria para o terminal negativo da outra. Item B. Ligar os dois terminais positivos junto e os dois terminais negativos também junto. A resposta certa é o item B. Ligar os dois terminais positivos junto e os dois terminais negativos também junto. Próxima pergunta. 3 resistores são ligados em paralelo. Possui valores de 2 kΩ, 4 kΩ e 8 kΩ. Pergunta: qual é a resistência equivalente ou a resistência total desta combinação em paralelo? Preste atenção. Temos 3 resistores que estão ligados em paralelo. Possui valores de 2 kΩ, 4 kΩ e 8 kΩ. Queremos saber qual é a resistência total ou a resistência equivalente desta combinação em paralelo. Observe que nós temos uma fórmula. RT igual R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Fazendo os cálculos, utilizando esta fórmula, nós vamos ter o resultado. Item A, 5 kΩ. Item B, um pouco acima de 1 kΩ. A resposta certa, depois que for feito este cálculo utilizando esta fórmula, é o item B, um pouco acima de 1 kΩ. Próxima pergunta. A corrente total que entra numa junção é igual à corrente total que sai desta junção. Isto é conhecido como, preste atenção, aluno, a corrente total que entra numa junção, ela é igual à corrente total que sai desta junção. Isto é conhecido como, item A lei de corrente, item B, a lei de Ohms. A resposta certa é o item A lei de corrente, conhecida também como lei de corrente de Kirchhoff. Próxima pergunta. 2 resistores com valores de 4 kΩ e 8 kΩ são ligados em paralelo. A tensão sobre o resistor de 8 kΩ é de 8 volts. Qual é a tensão sobre o resistor de 4 kΩ? Preste atenção, hein? Temos 2 resistores com valores de 4 kΩ e 8 kΩ. E eles estão ligados em paralelo. A tensão sobre o resistor de 8 kΩ é de 8 volts. Queremos saber qual é a tensão sobre o resistor de 4 kΩ. Item A, 4 volts. Item B, 8 volts. A resposta certa é o item B, 8 volts. Próxima pergunta. 2 lâmpadas são ligadas em paralelo. Qual das seguintes afirmações está certa? Preste atenção.
Duas lâmpadas, elas são ligadas em paralelo. Queremos saber qual das seguintes afirmações está certa. Item A. Se uma lâmpada se queimar, nenhuma das duas lâmpadas irá acender. Item B. Se uma lâmpada se queimar, a outra permanecerá acesa. A resposta certa é o item B. Se uma lâmpada se queimar, a outra permanecerá acesa. Próxima pergunta. Dois resistores, eles estão ligados em paralelo num circuito. Cada resistor está usando uma potência de 3 watts. Qual das seguintes afirmações está certa? Preste atenção. Dois resistores, eles estão ligados em paralelo num circuito. Cada resistor está usando uma potência de 3 watts. Qual da seguinte afirmação está certa? Item A. A potência usada por ambos é de 1,5 watts. Item B. A potência usada por ambos é de 6 watts. A resposta certa é o item B. A potência usada por ambos é de 6 watts. Próxima pergunta. As lâmpadas de um automóvel, elas são ligadas. Preste atenção. As lâmpadas de um automóvel, elas são ligadas como? Item A, em série. Item B, em paralelo. A resposta certa é o item B, em paralelo. Próxima pergunta. Nunca ligar fonte de alimentação em paralelo, a menos que, preste atenção, hein? Nunca ligar a fonte de alimentação em paralelo, a menos que, item A, seja do mesmo tamanho, item B, tenha a mesma tensão nominal. A resposta certa é o item B, tenha a mesma tensão nominal. Muito bem, gente boa. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, pessoal, até a próxima.